Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o F90 trazendo aqui a repercussão da classificação do Flamengo sobre o Bolívar, né? O Flamengo perdeu, mas classificou lá na altitude na Bolívia e teremos aí o Zé Elias falando juntamente com Pedro Ivo Almeida, Rodrigo Bueno, Vitor Birner e outros também que vão falar aí sobre essa classificação do Flamengo, os lances, detalhes e muito mais. Por favor, se inscreve aqui no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades. E deixamos também, claro, os créditos na descrição. Vamos agora acompanhar essa repercussão com o F90 da ESPN. Vamos lá. A Conmebol Libertadores em novembro. Lembrando que os jogos acontecem agora em setembro, na terceira e na quarta semana, ali mais pro final do mês, tá bom, gente? Daqui a pouco a gente vai comentar a classificação do Flamengo. Quem tá embaixo ali decide em casa, hein? Exatamente. Bela lembrança, Pedro. Vamos nessa. Futebol, né? Nós tivemos o jogo do Flamengo e aí fica a pergunta. O Flamengo teve, e aí a gente sempre coloca essa observação, qual mérito para avançar na Libertadores? Pedro Ivo, boa tarde. Para você, qual foi a marca deste Flamengo que avança na competição? Edu, tudo bem? Um abraço a você, Bubu, Zé, ao Vitor de volta com a gente, ao Fã do Esporte. Você tem muitas maneiras, né, de observar esse Flamengo. Você tem aquela maneira daquela régua cruel, né? Se não ganha de todo mundo, nunca tá bom. E é como muita gente acaba avaliando. Então ontem tá ruim porque não ganhou. Se tivesse empatado, tava ruim também porque não tinha vencido. Se tivesse vencido, tava ruim porque a vitória tinha sido magra. Mas a partir do momento que todo o pré-jogo do Flamengo se debruça sobre uma possibilidade real de ser eliminado na altitude, apesar da boa vontade, era esse o papo, né? Bolívar, achar um gol no início, Tite, o que vai acontecer com o Tite. E todo mundo debutando. O Flamengo ontem precisava se classificar. E ele se classificou. Ontem, quando o Calçade entra aqui no linha de passe, e já tinha entrado antes no Abre o Jogo, com aquele tubinho dele de oxigênio, que não é cena, e não é graça, e depois do jogo também, e o Vogan ali tentando, o Tite passa mal. O cenário é muito atípico em La Paz pra gente querer sentar aqui e falar, olha, podia ter, a gente até comentava ontem, né, Vitor, um posicionamento melhor aqui do jogador tal, o jogador tal podia, sabe, tava numa intensidade nesse abaixo. jogo não dá pra exigir. Exatamente, o Flamengo ontem ele precisava voltar de La Paz classificado. Ah, mas você tá passando pano que o Flamengo perdeu mais uma. Não, se você quiser falar pontualmente desse lance, a gente pode falar, porque aí não tem exatamente muito a ver com foi. E nós vamos falar, inclusive. É mais uma bola. Mais uma bola aérea. a Cobertura por trás das costas do lateral, não por acaso, imediatamente depois tem a substituição, entra o Davi, faz uma linha de 5 para ter mais uma proteção. Pedro, você pode falar o Palmeiras é igualzinho. Você pode falar sobre isso. O Flamengo tomou um gol assim do Palmeiras, tomou um gol assim do Botafogo, tomou um gol assim do Bolívar, se o Bobear vai tomar assim nos próximos jogos. Você pode falar. Só que ontem precisava vencer. Precisava se classificar. O vencer, jogar bem, é um debate que eu até brinquei ontem. Ele estava interditado ontem, ele volta hoje. O Flamengo, de fato, não tem o melhor dos momentos. O Flamengo antes não vinha bem e muito provavelmente não vai ter essa evolução maravilhosa até o fim de semana, porque não tem nem tempo para descansar. O Flamengo se classificou. O Rossi teve uma partida excelente. O Léo Ortiz, excelente também. O Luiz Araújo, mais uma vez mostrando porque ele é um cara que pouco sabe, porque é um cara que a comissão confia tanto. Não sentiu, parecia que pra ele não tinha altitude. O tempo inteiro recompondo, chegando, bola esticada, tentava chegar. Faltou um pouquinho de perna ali pra finalizar melhor. O Flamengo poderia ter finalizado melhor também no primeiro tempo. Tudo isso. Meu único questionamento, meu único senão é porque diante de tanto cansaço, eu acho que ainda ficamos sem entender exatamente por quê de uma certa demora de alterar peças. O Flamengo ele vai se movimentar depois que o jogo em nenhum momento ele ficou muito desconfortável pro Flamengo. No segundo tempo até mais desconfortável que no primeiro. No primeiro tempo o Flamengo vai ter chance. A gente estava debatendo, o Flamengo poderia ter feito um gol, teria que finalizar melhor. Não teve aquela blitz, chute de fora, bola levantada, jogador perdendo tempo de bola. No segundo tempo, um pouco mais ali na hora que o gol do Bolívar sai. O Flamengo precisava se classificar ontem. Classificou. E isso não anula daqui para frente, como não anulou para trás, o debate que o time ainda precisa melhorar. Sabe, Zé, que eu tenho um amigo muito querido e ele falou o seguinte, esse Bolívar, se fosse um pouquinho melhor, ele acabaria tirando o Flamengo. Sabe quem é esse amigo? O cara que ele encontra todo dia quando ele acorda, olha no espelho. Não, todo dia o cara tá lá. E ele toma um susto. Ainda bem que é isso. Faltou Há pouco. 43 anos tomando o mesmo susto. Mas o Bolívar... Cria neurônios. Cria casca, né? Ô Zé, o Bolívar ontem, esse resultado, ele foi... a gente falou do desempenho aqui do Flamengo. Vamos pegar o desempenho. Porque a classificação, acho que todo mundo concorda aqui, que foi para comemorar. Mas é um desempenho que se enxerga de que maneira? Tem esses pontos a melhorar, como disse o Pedro, também de observação? Boa tarde. Boa tarde, Bubu, Pedro, grande Birner. Boa tarde, seja bem-vindo. Falando seriamente agora.
Não, eu acho que eu estou nessa mesma linha. O importante era se classificar. Todos nós sabemos a dificuldade que é jogar na altitude. O grande discurso, ontem o Pedro foi muito feliz quando fala qual é a grande dificuldade, tal, chama-se confiança. Né? Ontem nós vimos um time que, apesar de tudo, correu dentro do possível, lutou, se posicionou, tentou jogar. Eu acho que as melhores oportunidades foram do Flamengo, especialmente no primeiro tempo, nos primeiros 15, 20 minutos ali, o Gerson, acho que foi o Gerson que teve uma chance, o De La Cruz teve uma chance, o Carlinhos não foi egoísta, né, porque ele poderia chutar, mas ele tocou para o De La Cruz e aí o cara conseguiu chegar, ou seja, o Flamengo teve, com todos os problemas, ele teve 3 oportunidades de marcar gol. 3 marcar gols, né? E não conseguiu. E depois tem a natureza do jogo, como o goleiro do Flamengo falou e nós falamos aqui sempre, né? Mas perdeu. Perdeu porque tem time adversário que sabe explorar, tem as suas qualidades e sabe explorar aquilo que era uma das grandes dificuldades do Flamengo, que são essas bolas em diagonal nas costas dos laterais para fazer as coberturas ali, né? Então, Palmeiras fez gol assim, Botafogo fez gol assim, o Bolívar fez gol assim. É uma situação que precisa ser cuidada pelo Tite? Sim. Precisa ter uma correção melhor, uma atenção melhor, posicionamento talvez do lateral, talvez do Luiz um pouquinho, né, o Araújo fechando um pouquinho mais por dentro, ao invés de ficar tão aberto. Então, assim, tem uma série de coisas que você poderia questionar. Mas ontem, com altitude, com 7 desfalques, você não tem tantos jogadores para mexer. Alguns jogadores, começou o jogo, você já dava para ver. De La Cruz, parece que ele estava sentindo alguma coisa. Não sei se é alguma lesão, alguma coisa, mas dava para ver nitidamente que ele estava fazendo muita força para correr. Ele começou correndo muito. Aí você vê, depois tem o Gerson com 15 minutos de jogo, ele estava... puxava o ar, conseguia recompor, ele não conseguia mais recompor. O Gerson e o Pulgar, para mim, foram os dois que mais sentiram. Pô, tem horas em que o cara dribla, a bola ela escapa só um pouquinho, velocidade. Ninguém vai atrás para retomar. O importante era a classificação. O Flamengo conseguiu. Agora, é um jogo diferente. Você joga na altitude, é um jogo diferente. O Bolívar, nos últimos anos, vem melhorando um pouquinho mais, mas na minha visão, eu acho que o Bolívar conseguiu jogar mais aqui no Rio de Janeiro do que lá. Impressionante. Aqui no Rio ele conseguiu sair jogando, ele conseguiu explorar os espaços deixados pelo time do Flamengo e tal. Lá não, lá eu acho que já está no automático, né? Vamos pressionar, vamos chutar, vamos jogar dos lados aqui para fazer os cruzamentos e tal. E isso meio que, de certa forma, deu um pouco mais de, não vou dizer tranquilidade, mas deixou o Flamengo um pouco mais cômodo para poder se defender, porque eles não saíram tanto por conta da dificuldade da altitude, então você tinha um posicionamento melhor. Aí precisava se adaptar à velocidade da bola, à velocidade do jogo, que aí é difícil, né? Você não consegue em um jogo, em 90 minutos, sabendo que o Flamengo chegou no dia do jogo, na hora do jogo, lá em La Paz para poder jogar. Então, acho que é importante isso. Eu só não... Assim, eu vou falar uma coisa que eu não gosto. Pode falar, Zé. O discurso do Tite ali, sabe? Para minha esposa, eu sou torcedor do Flamengo. Não joga para a torcida, é ruim. Sabe, respeito, peço que ele, né, que Deus possa abençoar ali, que ele melhoras, né, pro Tite, pela questão que ele teve aí de arritmia do coração, que ele possa se restabelecer o mais rápido possível e tal. Mas existem alguns discursos que são cansativos, né, alguns discursos que não tem mais, como o Rafael Prats, aquela famosa frase do Prats, que ele fala, não tem mais bobo no futebol, não tem mais bobo nas arquibancadas também. Entendeu? Esse discurso de eu sou torcedor, eu sou isso, eu sou aquilo, não. É ruim até para o próprio Tite. Né? Eu acho que é ruim para o próprio Tite, porque o Tite não precisa desse tipo de discurso para querer ficar bem com torcida. Faz o trabalho, corrige os erros, né? Corrige ali, acerta o que tem que ser acertado para não ter problemas nos próximos jogos. Vai pegar um adversário duríssimo. Né? Assistam o jogo Peñarol e Atlético Mineiro para ver o que o Peñarol fez para o Atlético Mineiro lá. É um time de muita força. Tem o Léo Fernandes, né? Que jogou no Fluminense, campeão da Jogou no Fluminense e tal, e é muito bom jogador, vem desequilibrando para o Peñarol. Então, assim, se concentrar agora... Não é certeza que fica, tá? Não é certeza que fica. Pode sair ainda. Ele é do Toluca, no Toluca ele não joga porque o técnico não quer, mas o Toluca pode pedir que ele volte para ser negociado. Bom, e antes da gente continuar esse papo do Flamengo, eu quero agradecer a audiência que está maravilhosa e quero que você mande o vídeo para cá. Mande a sua opinião a respeito da classificação do Flamengo, do São Paulo, né? Quem foi o herói do Flamengo e também sua relação com o futebol, né? A sua paixão, que toda sexta-feira a gente conta uma história aqui de amor ao clube e aí o Marcel fica na minha orelha, pede o vídeo do quadro, e isso é importante pra gente. Qual o número, Zé?
Eu gostaria que Vitor Birner, já você que ele não- vem de uma Francês? jornada Europa... Manda no olha francês, aquela Não, França. é com você. Francês, Não, Aí, eu gosto do seu, por favor. Nós não vamos saber, Não, aí não, fica não. difícil. Vai, virou. Quem vai Rapper Zé querer? Elias, com a roupa... Um sotaque parisiense. Versailles. Sotaque Não sei parisiense. falar Virou francês. estrela ou não? Ele tá um pouco... Ele não tá bem hoje. É o fuso, ele não se adaptou ainda ao adaptação, fuso. Eu gosto do seu sotaque. Ele é muito tímido, gente. Então, por favor, Zé, até pra que ele se Ele ambientize mais. ainda não perdeu, né? Ele ficou... Quanto tempo você ficou lá, Birner? Um mês? Que um mês. Um mês? Então ele ainda tá no Meio mês. croissant. Não, somando Croissant, todas as s'il viagens vous plaît. durante... Fala o número, vai. s'il vous plaît. Fala o número, Zé. Fala o número, Zé. É, tá bom. O número. mês inteiro. 5511-9619-59108. Vamos poder Repeat, please. 5511-9619-59108. Esse programa que tem Vitor Birner degustando Tá um bom o café? belíssimo o seu coffee break. Agora, Quer um croissant? É o quê? maçã. Comeu mais? Você? Comi. É bom demais, né? É bom. É o melhor que Com o tem. quê? Você recheou com E o alguma pão coisa? francês você comeu na França. Pão de queijo é melhor que Mas croissant. como O chama cara o levou pão uma placa na Não Olimpíada. É Não tem baguete. pão francês? É baguete. Você andou com a baguete embaixo do braço? Não. Porque lá é costume deles. Sim, Bem, eu não andei. calma, agora, Bicicleta, uma eles coisa enrolam no importante. A papel, gente não vai ter um Segura. quadro, a gente não vai ter um quadro das Vambora. férias de Vitor Birner? Vamos ter. Ah, tá. Ô, Jogando Birner, basquete, natação. Vocês não ligam a televisão pra saber sobre isso. Culinária no Rio francesa é Sena. boa? ó, o pão francês na França. Os caras mais só viajam pão. aqui. né, tudo bem. Isso aqui é uma malucura. Eu já falei, é só você que eu falando, eles sabem que eu fui convidado pra festa. Eu faço a disputa dos IPTUs. Todo mundo traz o IPTU aqui e vê quem gasta mais e quem mora melhor. Mas acho que você vai se a disputa dos complicar. IPTUs aqui. Em breve, o Olerite aberto, você tá isso, sugerindo. É um quadro novo, é isso? Transparência. Vai bombar a audiência! Vai bombar a audiência! Quem tá fazendo jus ao Elite Olerite... é pra quem tem, quem reza no negócio lá que a gente E reza. atenção, Pedro gostou da ideia, olha lá. e atenção, é Olerite, não Orelite. Eu tenho um amigo que fala Orelite, envelope, Como é que fala? Olerite. Tá, Vana. Não, precisa depender do estado, né? Ah, tá. Achei que Lu, você- como é que é no Rio mesmo? Contra-cheque. É contra-cheque, é isso mesmo, Então, contra-cheque. então depende do Não, estado. você todo precisa lugar. perguntar pra ela, você não sabe? tudo Não, agora. Ela é a minha referência. Ô, Birner, muito de Rio, hein? Eu tenho uma Bubu, referência no Rio de Janeiro. agora só chama-se uma Lu. coisa, que eu quero ouvir o Birner sobre o goleiro e já vai se programando aí pra falar do comportamento do Tite. Porque eu quero eu tenho do que falar jogo. do- tá. Birner, É. ter um goleiro faz uma diferença absurda, ter um bom goleiro ali, experiente. O Rossi ontem foi um dos grandes personagens. Então, acho que usou o termo exato quando você fala de experiente, né? Porque eu concordo com tudo que o Zé falou, que o Pedro disse. Não dá para cobrar desempenho na altitude. E não é mimimi, não é historinha. O jogador não consegue correr, o jogador não consegue raciocinar, porque falta oxigenação. O jogador tem dificuldade de se adaptar à velocidade da bola. O Flamengo chegou em cima da hora, porque quando você chega em cima da hora, você minimiza um pouco os efeitos da altitude. Se chegasse antes para treinar, fazer adaptação do campo, reconhecimento de gramado, você teria os efeitos da altitude provavelmente de maneira pior e talvez o time fosse eliminado por causa disso. É óbvio que o Bolívar é uma versão melhor do Bolívar, se a gente for comparar com temporadas anteriores, porém ainda é um time muito limitado, com dificuldade de finalização. O Bolívar entrou na área muitas vezes para finalizar em condições de marcar o gol. E quando a bola foi no gol, aí, como a gente está vendo, pesou a experiência do goleiro, um cara muito preparado mentalmente para esse jogo. Eu não acho o Rossi um goleiraço. Ele pode ter senhoras campanhas, Ele se pode ter... coloca bem, né? Eu não acho ele assim, uau, grande, espetacular, mas era um bom goleiro. Como que é? Um goleiraço, espetacular, pá, não sei o que e tal. Cite 3 goleiros assim. O melhor goleiro é Courtois. Courtois. O melhor goleiro pra mim, eu já vi. Depois, mais 2. Em atividade? Goleiro. Em atividade? O Neuer mesmo, não sendo mais o mesmo, ainda é um goleiro que todo mundo gostaria de ter. E... Ederson. Você quer criar polêmica? Mas o Ederson é um goleiro desse nível, eu sei que muita gente vai discordar. Te ajudei. O Rafael. Oi? Rafael. O Rafael de São Paulo? Rafael? Bom goleiro. Bom goleiro. Bom E o goleiro. Rossi, do Flamengo? Bom goleiro. Então eles estão na mesma prateleira. Eu acho que estão na mesma prateleira, o Rossi mais Bom. experiente. E Né, Paredjon? com mais cuidado. Paredjon. Paredjon, que ontem Breiler chamou de Paredjon. Paredjon. Tá respondido já, Birne, obrigado. Entendemos. Só se respiro. Não, eu acho o John... É isso aí. Na É isso campanha, aí. a campanha do Botafogo é excelente. Não me inspirava a mesma confiança antes. Não importa o que está fazendo agora. Vamos esperar o final da temporada para ter uma opinião sobre a temporada. A carreira precisa avaliar por muito tempo. Por isso que eu estou falando que o Rossi
é um bom goleiro, não é um goleiro espetacular, mas ontem, quando ele foi chamado a atuar, ele mostrou que estava muito pronto para o jogo. Não dá rebote à toa, não se coloca mal em nenhum lance, não se perde nas jogadas, entende a hora de fazer aquela cera, né? Tem gente que não gosta, gente que reclama, né? Porque aqui quer que seja futebol europeu, eu acho que tem que ter cera mesmo quando pode ter, tem que saber usar arbitragem quando pode usar arbitragem, eu não sou do tipo... E Romero, goleiro do Boca, bom? Bom goleiro. Também bom goleiro. Também, só isso. Goleiro dos sonhos. Para dar um exemplo, nenhum deles é Dida, Marcos ou Rogério Ceni. 3 goleiros de nível diferente. Aí você foi bem. Pegando os ultimamente. Então, resumindo, acho que o Rossi foi essencial para a classificação. Talvez o Flamengo tivesse um outro goleiro com a mesma qualidade, um pouco mais jovem, talvez em algum momento tivesse sucumbido. E como foi importante o gol do Léo Pereira, né? Eu quero só reforçar... que não falaram muito sobre isso, mas como foi importante o gol do Léo Pereira. Muito. O segundo gol que muda completamente o que aconteceu no jogo em La Paz. Né? E só aqui a gente reforçar o que o Zé disse, a gente está aqui desejando uma pronta recuperação. O Tite, que teve uma arritmia, né, no retorno, está em observação. Então tudo que a gente fala aqui é sobre o jogo... justificando antes da fala do Dudu, é isso? Porque às vezes a pessoa em casa vai pensar o seguinte, o Tite teve uma arritmia, está internado, e os caras falando que ele não foi bem no jogo, que podia melhorar. A gente tem que começar a separar as coisas. A gente respeita muito o trabalho do Tite, deseja a pessoa Tite, que é uma figura maravilhosa que se recupere rapidinho. Mas vamos falar do comportamento. Demorou para mexer, Zé? Demorou, Bubu? O Tite ontem? Porque sabe que eu estava lendo depois no Twitter, as pessoas falando... o Tite ainda não entendeu que o Flamengo precisa... Porque o flamenguista está mal acostumado, né? Ele quer o jogo. Ele quer o jogo mais, às vezes, do que a classificação. Eu não entendo isso. Mas falta isso ao Flamengo, ao jogo? Ou teve a classificação? Calma que o jogo vai vir. Hoje eu vou defender mais do que nunca o Tite, por vários fatores. Primeiro, também desejo para ele aqui pronta recuperação e tal. A gente sabe o desgaste da altitude. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação. Quando uma equipe vai viajar para altitude, ainda mais um jogo importante, não sei o que e tal... Jogadores, alguns que sentem mais que outros, hoje você tem como fazer uma avaliação física, clínica. Lembra desde a câmera hiperbárica lá do Moraci Santana? O Palinha. Tem jogador... A pessoa é diferente de cada um. Cada um tem que ser o cada um, como diria o outro, né? Então o Tite já é um senhor de idade. Eu senti, você perguntou do comportamento, eu senti ele durante o jogo. A gente tá vendo algumas cenas dele gesticulando, se movimentando, mas acho que ele fez isso menos. Ele também sentiu. Cara. E na reta final do jogo, quando o negócio apertou, o Flamengo tomou um gol, bola na trave, pressão do Bolívar, eu vou falar assim, ele não participou tanto do jogo. Eu vou cobrar isso do Tite. O senhor de idade tá na altitude, lá 3.600 metros, que ele fique pulando, gesticulando, jogando junto. Ele também certamente sentiu lá efeitos, né? O Gerson falou de dor de cabeça. Gerson é de Belfort Roxo, né? É minha área ali, Baixada Fluminense. Tanto que ele falou que jogar na altitude é sinistro. Pra quem não sabe, sinistro é um termo nosso carioca, que a gente usa muito. Aí, Pedro. Fala que é sinistro. Eu nunca vi nenhum jogador brasileiro falar assim, jogar aqui é sinistro. O Gerson, que é de Belfort Roxo, região que eu conheço bem, chegou e... Sua área. Minha área ele também. É de onde? Eu juro. De onde? Belfort Roxo. Ninguém que mora lá fala assim. Não, sinistro? Belfort Roxo. Não. Belfort Roxo. Não, mas parece um gringo falando. Sinistro. Tem até mais, sinistro. Mas então, é sua área? É minha área ali, pedaço. Se passar Belfort Roxo, chora. Calma, gente. Todo dia essa provocação, cara. Aí é lamentável. O que tem lá? Eu não conheço. O que tem lá? É que Belfort Roxo, assim, pra mim é uma área muito importante de passagem entre Nova Iguaçu, Nilópolis, que eu frequento muito. O shopping, o que tem lá em Belfort Roxo? Shopping? Nilópolis? Eu corto o dedo mesmo se tu frequenta Nilópolis. Eu não sou Tela dividida. Te amassou. Não é ela dividida. Patrícia, que é uma pessoa com quem... Fala do Belfort Roxo. Tá parecendo o Tite na coletiva com o filho. Mas você tá se perdendo. Ele vai ajudar o filho. Vai chamar tua amiga pra te ajudar. O que tem em Belfort Roxo? O Zé te perguntou. Cara, é uma cidade, cara. Tem padaria, tem açougue, tem supermercado, tem estacionamento, tem posto de gasolina. Cara, o que tem? É uma cidade, cara. Entendeu? E é uma cidade que fica ali bem próxima do Rio de Janeiro. Eu sou mais Nova Iguaçu. Então eu passo muito em Belfort Roxo. Ele se perdeu. Ele se perdeu. Já teria ali. O vira direita também. Você está perdido. Bota o gol que ele se perdeu. E agora o meu foco é mais Nilópolis, entendeu? Nilópolis. Ah, que você falou errado. Tá, peraí. Você, tira essa tela dividida, mais um round que eu tenho que... Eu sabe quanto eu te defendo aqui, mas hoje me parece clara a vitória de Pedro Ivo. E o senhor que foi provocar. Ele tava quietinho. Vocês desvirtuam que eu perguntei o que tinha lá, só na padaria. Vocês desviam o foco. Ah, do
Tite, foi por que não? Vá no Tite. Foi pra escola, vou chamar minha amiga. Tite, por exemplo, não nasceu no Rio de Janeiro assim como eu, mas hoje ele também abraçou, tanto que ele falou, sou torcedor do Flamengo, minha esposa torce do Flamengo. Morava no Rio antes de ser contratado? Morava no Rio, ficou feliz na vida, enquanto estava na CBF, morava ali. Quem não fica, né, amigo? Então, eu fiquei maravilhoso. muito, né? Curti Aquela muito. olheirite morando Virei no rei do Rio, Rio, né? Pô, Aquele contra-cheque, hein? Então, é o seguinte, eu não vou cobrar, por exemplo, substituição do Tite. Porque quem vai jogar na altitude, você tem que esperar que um jogador pode sentir mais que o outro. De repente, se você queima uma substituição, algumas substituições, você se complica, ainda mais um jogo decisivo. Mas, Bubu, deixa eu só... Às vezes o cara tá jogando bem mal, não tô conseguindo, não tá Mas o dando. Bruno Henrique entrou bem, deu um pique e fez a expulsão. Tecnicamente, eu não tiraria o Gerson nenhum minuto, jogaria 6 minutos. Vou dar Ele um tá exemplo. morrendo, cara, tem que sair. É óbvio que o Tite trabalhou para essa bola invertida, que o Flamengo tomou o gol e tem tomado, não acontecer mais. Ele sabe disso. Você não é um malandrão que sabe, ele não sabe. Ele sabe e está tentando preparar. Não está funcionando. O técnico entra no jogo imaginando que aquilo vai ser resolvido. Não foi. Então ele tem que esperar para saber quando usa a alteração, o que precisa corrigir. Toma o gol logo, beleza. Corre problema, não tem nenhum problema. Toma 1-0, fica na correria e depois você vê. É experiência. Agora, perdemos uma Copa do Mundo assim. Vai. Aí, tá Então, vendo? Tá agora, vendo? o Tite também, Aí, por ó. exemplo, assim, eu fui parceiro dele, porque eu avisei ontem que o Flamengo ia perder por um gol e inclusive, ia se classificar. Ele falei, viu o jogo, ele viu o tem programa. flamenguista, poxa, parece que o Flamengo tá indo jogar na Inglaterra Sabe que contra eu o não sou de Manchester pegar- sabe que eu não City. sou de pegar no seu pé, mas quando eu saí de férias, você disse que o Flamengo não perderia a liderança do Campeonato Brasileiro de jeito nenhum até o final. Eu falei isso? Mas uma me parece ser hoje. eu não lembro. Que era Flamengo O dia ou não tá Palmeiras, bom. aí eu citei, mas o Eu Botafogo falei que o você Flamengo ia ser não. campeão brasileiro. La Liga. Não, eu falei que o Botafogo ia ganhar o primeiro turno. Mas calma, não acabou o campeonato. Eu falei que o Botafogo ia ganhar o primeiro turno. mais Ainda pode ganhar. Tem umas coisas que não mudam. O sol vai nascer todo dia, 1 mais 1 é 2, você quando erra nunca se lembra. Não, cara, Assim não. que tem um problema. É porque é assim, igual o sol nascer as todo dia. pessoas assim tentam me derrubar. Eu tenho uma Não é você. E o cada vez mais apresentador, ele deveria ser mediador. Mediador é o cara no debate. Ele é tô justo. te ajudando, Tem eu tô os defendendo candidatos, você. né? Dizendo como ele tem que trabalhar, é isso? Não, exatamente. Eu sou tendencioso. Tendencioso, parcial. Então os caras ficam tudo pra aquele lado. Eu não tô te Como defendendo. diria Abel foi o Ferreira, Birner que todos. foi o Birner que Eu sou contra todos, contra tudo e contra todos Foi o aqui. Birner que falou agora. Não, eu só fiz uma lembrança. Até o Birner que é do meu lado aqui e tal. Não sou contra né? você, você sabe disso. E que é parceiro, que a minha felicidade é a mesma do Birner. E, né, sei, e a daqui a pouco tristeza nós vamos também falar é a mesma disso. do Birner. Até isso. Mas então pra você não tem como cobrar o Tite. Não, por esse jogo não. Pelo comportamento, se ele estava mais do Real apático, Parque. se ele demorou mais pra mexer ou não, tem que entender a situação. Se ele tirou o jogador Mas que... sabe o que me chamou a atenção? Ô Zé, ó. a tua frase me chamou a atenção. Então, deixa rolar, se tomar um gol, depois a gente vê o que acontece, é isso? Lógico. Dava pra ver, por exemplo, Carlinhos com dificuldade. E ele não mudou. Não mudou. Né? Dava pra ver nitidamente ali, De La Cruz com dificuldade, não mudou. Quer dizer, você espera o cara chegar no limite, no limite, no limite. O limite pode ser cansaço ou pode ser lesão. Não é só o cansaço que você tem que analisar nisso. Né? Porque o oxigênio, falta oxigênio, você não tem oxigenação no músculo, glóbulos vermelhos, tem uma série de coisas aí que acontecem. Não é só o cansaço, você pode ter lesão. Então, assim, vamos esperar. Não vou esperar. Já tem 1-0, peraí, eu preciso mexer. Quando ele coloca o Davi Luiz e coloca o Bruno, o time fica um pouco melhor. O Davi Luiz já se posiciona melhor. O Bruno já dá 2, 3 Pô, ele deu um é pique que deu a expulsão do Já a Anderson. expulsão do Anderson, entendeu? Deixa eu fazer uma lista pra vocês, não dos pode- jogadores que não entraram ontem, que estavam à disposição eu do vi Tite. já, eu vi ontem. Lucas Hurtado, Matheus Cunha, Carbone, Cleiton, Lucian, Lohan, Igor Jesus, Vitor Hugo e Fabiano. Sim. O banco não era um banco... Sim, mas você tem Vitor Hugo que já jogou. Né? Você tem Lohan que quando entrou nos últimos jogos foi bem. Mas você tem que Né? entender Você porque tem- que o Lohan Entrou o não- Everton É, lá, não. que também é... Everton Araújo. entrou. Sim, você tem Reverso. o Everton. Então, assim, você tem algumas situações. E outra, se você leva para o banco e precisa colocar, coloca. Entendeu? Coloca. Já pensou? Nossa, ainda bem que não aconteceu nada. O De La Cruz. Tá faltando, lá vai dar um pique, sente. E aí? Você já tem... De La Cruz parece que não joga bem. Ele é um cara acostumado a jogar no altitude pela seleção, inclusive. Ele tem um histórico que não é muito... O Flamengo não tem um histórico bom. Até o jogo de ontem, o Flamengo tinha 33% de aproveitamento na altitude. O Grêmio, por exemplo, tem quase 50%. Se pegar os grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Grêmio, São Acho Paulo... que o Inter também, o ano passado. O Inter, Eles têm aproximadamente 40 e poucos por cento de aproveitamento na altitude. O Flamengo tinha 33, perdeu ontem e baixou esse número. E o De La Cruz é o tipo de jogador que não se rende bem na altitude. E não mas fez eu uma boa acho partida. isso, acho que demorou um pouquinho. Não precisava
passar todo esse perrengue aí, esse sufoco. Fecha um pouquinho mais o time, o Davi Luiz mais experiente, entra ali, organiza um pouquinho mais a defesa, vai ser chute de longa distância, vai ser cruzamento, pelo menos você está um pouco mais ali protegido, você tem a possibilidade de tentar sair um pouquinho mais. O Flamengo no segundo tempo, de novo, pela dificuldade da altitude, não estou aqui, estou só falando da questão das trocas. Sim. Natural, o Flamengo jogou lá atrás. Você tem um chute aí que o Rossi faz o gol, você tem quase 9 jogadores ali dentro da área, 9 jogadores. É uma situação que todos que jogam contra o Bolívar nessa situação passam, não tem jeito. Ô Pedro, e a saída do Flamengo do estádio foi conturbada também, né? Em relação ao ônibus, tudo, Foi tumultuada. E tem até imagens aí. Pode, então? Tem as imagens aí? Vamos rodar as imagens. Quando a delegação deixou o estádio a caminho do aeroporto, né? Que o Flamengo... É praxe, os times quando jogam lá já saem direto para o aeroporto. O ônibus da frente, que é o ônibus dos jogadores, são 2 ônibus, né? O ônibus dos jogadores e o ônibus do staff, pessoal de diretoria, o corpo técnico que vem atrás. O ônibus dos jogadores foi atacado por algumas pedradas, mas ninguém chegou a ficar ferido, é importante falar. Ninguém chegou a ficar ferido. Foi na porta do estádio, já fora do estádio, mas aí nas redondezas do estádio. O ônibus foi atacado, atrasou um pouquinho, né? Até o deslocamento do aeroporto, também coisa de revista lá, demorou um pouco mais, mas... Ninguém se feriu, Edu, isso que importa. E teve até uma pedra que caiu bem no banco do presidente, é isso? A direção, não foi exatamente a pedra, uma das pedras atiradas estourou num vidro, que o vidro já é aquele vidro um pouco mais reforçado, né? Estoura, daquela estilhaçada, mas não cai para dentro. Bem na direção do banco onde estava o presidente Rodolfo Landim. Eu tô para ver, Bieler e Bubu, uma punição acontecer de fato. Fica tranquilo, vai acontecer. Eu sei, inclusive. Vai quando morrer alguém. Exatamente. Só isso. E, cara, isso que eu tô falando não é só da Conmebol, nós tivemos no Campeonato Brasileiro aqui também, situações, enfim. É muito triste esse comportamento, porque as pessoas não imaginam como é. Olha, eu contei uma história aqui, teve um jogador que me contou histórias, que ele levou o filho dele para passar um dia no CT. E aí falou, agora vamos pro jogo, olha lá as imagens aí. Vamos pro jogo, quer viver um dia de jogador, quer ir no ônibus? Ele falou, não, papai, o ônibus não. Aí ele não entendia por quê. Depois do jogo ele falou, papai, eu fiquei com medo do ônibus. No português, claro, não chegou a quebrar pra dentro, né? Mas o vidro. Estilhaçou ali, ficou ali. Eu não entendo, cara. O que leva alguém a ficar esperando a saída do ônibus pra jogar essa... Pra machucar a pessoa. A pessoa tem problemas. O mundo tá meio... Mas precisa ter uma punição, né? Começar a ter pra todo mundo. Eu acho. Aí vai ficar legal? Eu acho que precisa ter uma punição e... É que, no final das contas, tem que punir, mas eu acho que tem que pegar a pessoa que faz, porque eu acho que as coisas às vezes são tão maquiavélicas que, vamos supor que você pega e pune, ou tirar o mando da equipe, portões fechados. As coisas é tão maluca que hoje em dia é capaz de ir um louco no jogo do time adversário, com a camisa do time adversário, para fazer isso, para tirar o mando do time adversário. Que coisa maluca, eu acho que então, quando o cara tem esse tipo de maluquice, de jogar uma pedra no estranho, não sabe nem quem tá dentro, não sabe onde vai pegar a pedra, não sabe, só joga a pedra porque o cara tá com raiva, o time dele perdeu. Então, tem que punir, tem que fazer alguma coisa, tem que dar alguma multa pesada. Multa tem, né? Porque a Conmebol, claro, como todo mundo, adora dinheiro, né? Então, o que acontece? Cada clube, quando entra na Libertadores, ele tem uma cota para receber. Dependendo da fase que você tá, das vitórias e tal. Isso é um caso de polícia, não é um caso de esporte. E o que acontece? Né? Essa grana não é depositada na hora. Então, quando termina a Libertadores, ali, ou a participação de um clube, chega a conta, olha, você tem X a receber. E aí a Conmebol fala, olha, você atrasou a entrada do seu time em campo. Multa X. Você descumpriu tal regra. Não foi na coletiva, tal. E aí você vê assim, o time ia ganhar 10 milhões de dólares. Aí a Conmebol chega lá e... 5 milhões de desconto de 10 mil. Então, mas não é 10 mil, não. Então, assim, mas o técnico não deu uma entrevista não sei quando. O time atrasou em campo. Tô falando pra coisas mais simples, né? Até coisinhas assim mais fúteis. Tem multa estipulada. E aí a Conmebol... Lembra que antigamente era cartão amarelo? Pô, dá cartão amarelo. Cada cartão amarelo era $100 pra Conmebol. Aí chegava na hora lá, você ia ver o time, poxa, ridículo, o que ele ia ganhar 1 milhão, pô, mas com tanta jogando coisa... nessa época, o Conmebol ia ficar rico. Então, tem os caras iam ver, ia tirar o número do Zé e botar um... Tem o cara do financeiro da Conmebol que ele pega a súmula lá e já vê, cara, o árbitro botou aqui, ó, jogou pedra, opa, vamos botar aqui, bababá. Aí chega na hora da Conmebol fazer o pagamento pro clube, lá pro Bolívar, chega lá, ó, perdeu dinheiro aqui, perdeu dinheiro aqui. Vai lá e fala, olha, não era dentro do estádio, era fora. Mas aí, se ia dar 1 milhão, acaba dando 500 mil e fica 500 mil pra Conmebol. Então, assim, pra falar que não tem punição nenhuma, porque a Conmebol adora ganhar dinheiro também com multas. Esse negócio é tão difícil hoje em dia na América do Sul, porque
para você fazer uma punição. Então, galerinha, esse foi o vídeo aí. Só peço a vocês que, por favor, se inscrevam aqui no canal, ative o sino, deixe o seu comentário do que você achou aí, que eles falaram, né, da classificação do Flamengo. Final de semana tem Flamengo e Bragantino, a gente espera aí um bom jogo, que o Flamengo vença, vai ser dentro de casa. Pode contar, eu imagino que sim, com a estreia já do Michael, mesmo que no segundo tempo, né, porque o Flamengo tá sem pontas, mas vamos ver o que o Tite vai fazer, né, visto que tem apenas poucos dias aí para poder estar preparando o time para enfrentar o Bragantino. Mas é isso aí, esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, tamo junto e nos vemos agora no próximo vídeo.